Olá a todos, boa noite. Eu sou Nilton da Silva, gerente de aplicações e suporte técnico para a América Latina, no segmento Climate Solutions aqui na Danfoss. Eu tenho o prazer de dar boas-vindas a todos vocês, todos os participantes que juntam a nós, os nossos convidados, palestrantes, para esse evento Rethink Live, Refrigeração na Transição Verde. Esse evento ele faz parte da série de eventos Rethink, uma série global de eventos Danfoss, onde o objetivo é estimular a discussão de novas ideias e maneiras de atuar nas aplicações de refrigeração, aquecimento e ar-condicionado. Quando a gente fala de transição verde, a gente deveria considerar e analisar basicamente todos os pontos que influenciam o impacto de um projeto ou uma solução, os impactos causados ao meio ambiente, ao ser humano, e dentre eles a gente pode destacar a questão da eficiência e o aproveitamento energético, a emissão de gases, segurança operacional e ambiental e outros mais. É sabido que o setor de refrigeração ele é responsável por cerca de 8% das emissões globais de gases de efeito estufa, e por esses e outros motivos, que nós estamos trazendo especialistas e convidados nesse evento para falar um pouquinho para a gente sobre oportunidades, tendências, soluções inteligentes que podemos obter construindo sistemas e projetos de refrigeração mais sustentáveis. A gente espera que esse tema ele possa fortalecer o debate, a aprendizagem e o conhecimento de todos nossos espectadores, e de antemão agradecemos aí a presença de todos vocês. Bem, antes da gente iniciar propriamente o nosso programa, vocês têm aqui nesse slide uma visualização similar à ferramenta na qual vai ser realizada a apresentação. Então, para que vocês possam obter uma usabilidade melhor dessa ferramenta do sistema, eu vou descrever alguns pontos, tá? Pode ser que a tela que vocês estejam vendo agora, ela seja um pouco diferente do slide que está sendo apresentado aqui, mas as funcionalidades são exatamente as mesmas. Se a gente começar pelo lado esquerdo superior, vocês vão verificar o palestrante que vai estar falando a cada momento, Na parte de baixo tem uma caixinha onde, durante a apresentação, caso você tenha alguma dúvida, uma pergunta, você pode colocar ela lá e postar. E ao final do evento, nós vamos ter alguns minutos dedicados para responder, se não todas, algumas delas, o que for possível dentro do tempo. Mais para baixo, você tem uma outra caixinha onde pode trazer alguns detalhes sobre o tema, link, eventualmente algum download, alguma informação complementar. Na parte central da tela, é onde tem uma janela maior, é realmente onde vai ser apresentado o conteúdo, o slide de cada palestrante. Você pode ajustar o tamanho dessa janela, deixar ela maior ou menor, de forma que você tenha uma visualização mais favorável, tá? Ela é dimensionável. No lado direito superior, você vai ter um resumo dos palestrantes, com informações como e-mail e link, caso você queira mandar uma mensagem para a pessoa, como ter o contato com ela. Na parte inferior da tela, você deve ter um conjunto de ícones, cada um com uma finalidade diferente. Os que eu gostaria de dar destaque são 3 deles. Um que se chama pesquisa, um segundo que é o certificado e um terceiro que é o de reações, tá? E para que serve? Ao final do evento, nós vamos solicitar que vocês avaliem esse evento, indicando se ele atendeu às expectativas, o que poderia ser melhorado, e o objetivo é que com isso a gente consiga entregar cada vez eventos com conteúdo que realmente atendam a necessidade da nossa audiência. Para aqueles que desejarem, também tem o link do certificado, onde
né, ao final do evento também, caso você deseje, você pode baixar o certificado comprovando sua participação nesse evento. E o ícone de reações é realmente onde você pode manifestar se você está gostando, detestando, né, se foi algo interessante, por aí. Algumas indicações, avisos gerais, né? Como todos nós estamos num evento ao vivo, internet de diferentes qualidades, de velocidade, conexão, caso o vídeo ele trave ou venha a falhar, você pode fazer um refresh no navegador, né? Ou apertar a tecla F5, que a conexão deve se restabelecer e aí novamente você deve voltar a visualizar e ouvir o conteúdo. Sobre a parte de pesquisa, satisfação e certificado já comentamos no slide anterior, né? E realmente salientamos mais uma vez que é muito importante a sua opinião respondendo a essa pesquisa que está disponível. Ok, pessoal? Bem, agora na sequência, eu gostaria de convidar Renato Majarão. O Renato ele é o nosso diretor regional de vendas da Danfoss para a América Latina, no segmento de Climate Solutions. Então, Renato, com você a palavra. Obrigado, Nilton. Espero que todos estejam me vendo e me ouvindo bem. É um grande prazer participar desse evento. Queria aproveitar para dar as boas-vindas a todos os colegas clientes que estão conectados aí no nosso evento. Agradecer também o time de vendas da Danfoss, que vem promovendo o evento, o pessoal do marketing por todo o suporte e desenvolvimento desse evento. Nós temos alguns colegas, além do Nilton, a Edna, o Daniel, o Samer, da BRF, e o Edinaldo, da Outback. Também agradecer a presença deles. Então, boa noite a todos. A ideia eu vou passar alguns slides aqui na abertura para mostrar um pouquinho mais sobre a Danfoss. Não vou tomar muito tempo de vocês, mas eu acho que se faz necessário mostrar um pouco a todos o que é a Danfoss hoje, dar uma ideia do que a gente é como empresa. E aí, então, a gente entra no evento, no Refink Live Brasil, para discutir a respeito da refrigeração nessa mudança. Então, como primeiro slide, eu trouxe um slide aqui com alguns números, mas a ideia, basicamente, era mostrar o crescimento, né, da Danfoss no ano passado. Então, a Danfoss, no ano de 2020, era uma empresa de 5,8 bilhões de euros e fechou o ano de 2021 com 7,2 bilhões, né? Então, acho que é relevante mostrar esse crescimento, né, em faturamento, esse crescimento em quantidade de fábricas e também em funcionários, né, que nós passamos de 27 para 37 mil. Isso basicamente se deve à aquisição da Eaton Hydraulic, né, que foi uma grande aquisição feita pela Danfoss na área de hidráulica. Muita gente nem sabe que a Danfoss atua em alguns segmentos diferentes do ar-condicionado e da refrigeração. Então, uma das coisas que eu gostaria de mostrar é a Danfoss como grupo, né, e para isso eu tenho um outro slide aqui, que basicamente traz a informação relacionada às 3 grandes divisões da Danfoss, né? Então, atualmente, a Danfoss, como empresa, ela é formada pela divisão de Power Solutions, que é a divisão de componentes e soluções hidráulicas, muito envolvido com máquinas mobis, né, e também com a indústria, trazendo soluções para tratores, colheitadeiras e, enfim, uma infinidade de máquinas, né? E é atualmente o maior segmento da Danfoss, a maior divisão da Danfoss em termos de faturamento. Aí nós temos a divisão de refrigeração e ar-condicionado, que nós chamamos no grupo como Climate Solutions, que na verdade no ano passado a gente fez um merge da área de refrigeração e ar-condicionado e a área de heating. Então, para a Danfoss está cada vez mais claro que o mundo caminha
a necessidade de soluções combinadas, né? E não só de refrigeração e nem só de aquecimento, mas soluções que envolvam tanto a refrigeração como o aquecimento em conjunto, né? Soluções térmicas que trabalham em conjunto. Então, a gente entende que a melhor setup da empresa, ao invés de duas áreas separadas, ela tem uma área única, né? E com isso a gente criou o que a gente chama de Climate Solution, que é a área que eu atuo na Latinoamérica, sou responsável pela parte de vendas, temos escritórios no Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México e também na região do Caribe. E não menos importante, nós temos a divisão de drives, né, que é uma divisão focada em variadores de frequência, que também recentemente anunciou uma aquisição da Semicron, que está em processo né, e é uma divisão que vem crescendo bastante. Também atua no mercado automotivo, traz soluções para os carros elétricos, né? Tem componentes importantes nessa área. Também tem motores e acionamentos para a área naval, por exemplo, balsas, ferries, e ajuda muito em soluções de alta eficiência, né? Elétrica. Então, esse é o conjunto, vamos dizer, de divisões da Danfoss, né? As 3 grandes divisões da Danfoss, né? E eu queria mostrar isso para vocês, para o público, para que tenham conhecimento que a Danfoss atualmente é um grande grupo, né? Formado por 3 divisões. E aí a gente vai agora mergulhar um pouco mais na divisão de Climate Solutions, né? E aí eu trago esse slide. Eu não sei se, imagino que não esteja tão claro a todos os participantes do evento, e a gente sempre traz esse slide que nos ajuda a explicar um pouco o atual portfólio da Danfoss, né? Então, a Danfoss atualmente tem uma linha de produto bastante ampla, né? A gente se organiza internamente por linhas de produtos, nós temos 28 linhas de produtos, né? Diferentes áreas, né, de negócios, segmentos de negócios vêm contando com novas soluções, com novos produtos, seja através de lançamentos da Danfoss, né, ou seja através de aquisições. Então, eu posso citar, por exemplo, o lançamento do Alsense, né, uma solução de internet, de software para a área de food retail, por exemplo, né, que a gente lançou. Eu posso citar também a área de trocadores de calor, né, que atualmente a Danfoss conta com diferentes tipos de produtos nessa área, né, que são os trocadores do tipo microcanal, os trocadores brasados e, mais recentemente, com a aquisição da empresa que se chamava Sondex, com os trocadores de gacheta, e também estendendo a linha para trocadores de amônia, né, trocadores à placa. Outros produtos como purgadores de ar na área de amônia e toda a parte de válvulas eletrônicas para food retail, na área de refrigeração comercial. Então, acho que para nós tem sido um desafio a velocidade de lançamento de produto e aquisições de empresa, de forma que nós temos atualmente um portfólio muito amplo, né, que pode ser aplicado em diferentes soluções do que a gente chama de Climate Solution, né? Tanto para aquecimento quanto para refrigeração e ar-condicionado. Então, para quem não conhece, eu acho que vale a pena uma visita no site da Danfoss ou um contato com um dos nossos vendedores, enfim, para poder entrar um pouco mais a fundo. E certamente na indústria hoje, eu acho que a Danfoss, nós somos uma das empresas com o maior portfólio de produtos no mercado. E eu acho que o interessante do evento, do Refin, que não é somente falar da abrangência dos produtos, né, mas também de como esses produtos podem ajudar aos clientes, né, e usuários a reduzirem as emissões de CO2. Né? Então, acho que esse é o grande desafio no mundo atual. A Europa, assim como a América do Norte, vem avançando fortemente, né, através de regulações, e não só regulações, também devido ao efeito da escassez de energia e os altos preços da energia. E isso não é diferente no Brasil, né? Talvez com um pouco mais lento, mas é uma realidade que vai ganhando espaço. E eu acho que o mercado como um todo tem que começar a discutir o tema, né? E é por isso que nós estamos aqui hoje, para falar um pouquinho dessa transição verde, que o Nilton, como bem disse, os aspectos que são relacionados a isso, certo? E eu tenho mais um slide, que é o meu último slide,
que a gente na Danfoss foca muito na inovação. Então, eu acho que é salutar mencionar isso, né? A nossa paixão é realmente trazer produtos inovadores para realmente auxiliar os clientes, né? Através dos nossos parceiros, fabricantes e finalmente entregando uma solução para o usuário que possa realmente mudar o status quo, auxiliar além do básico, né? Então, a gente tem alguns produtos aqui que a gente lançou nos últimos tempos, né? Então, realmente são produtos inovadores, produtos que chegam para mudar o mercado. Então, acho que esse também é outro ponto interessante que vai ser abordado, né? Produtos inovadores. E acho que é um desafio também da nossa parte levar até vocês, né, até os clientes, até os usuários, até o mercado, as diferentes inovações, né, e auxiliar na forma de como a gente pode aplicá-las, né, para que vocês possam colocar em prática e se valer delas. E com isso, então, eu passo a palavra para o Nilton novamente. Agradeço a todos pelo tempo, agradeço a todos por estarem presentes, e para nós é uma grande satisfação poder falar com o público presente aqui, dividir um pouquinho, contando com os colegas, né, que vão apresentar a partir de agora e discutir, debater. Então, desejo um excelente evento para todos. Nilton, te passo a palavra. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Renato. Bem, na sequência, nós vamos agora ter o tema Tendências de Refrigeração Industrial para a Transição Verde, apresentado pela Edna. A Edna é gerente de vendas na parte de refrigeração industrial na Danfoss Brasil. Edna, a palavra está contigo. Me ajuda? Bom, boa noite de novo. Obrigada pela presença de todos. Eu estou muito feliz por poder participar desse evento e apresentar para vocês as inovações da Danfoss e em termos de projeto de refrigeração industrial, que vai trazer uma refrigeração mais sustentável. Mas primeiro vamos esclarecer um pouquinho o que é refrigeração industrial. Esse primeiro slide ele apresenta a cadeia produtiva. Um minuto, estou tentando consertar essa câmera. Bom, a cadeia produtiva, né, a produção de alimentos, desde da origem do produtor até o consumidor final. E onde que se localiza a refrigeração industrial? A refrigeração industrial está nessas três partes do processo. Processamento do alimento, o transporte marítimo e o armazenamento. Em termos de Brasil, o transporte marítimo são poucos os casos. Tem muitas embarcações pesqueiras que usam a refrigeração industrial como processo para resfriar o alimento, os peixes, enfim, o que for coletado no mar. Uma característica importante da refrigeração industrial é a utilização de amônia como fluido refrigerante. Então, esse é um pequeno limitador em relação aos barcos. Boa noite de novo, mas vou partir daqui, né? Então, o que é a refrigeração industrial? A característica de uma instalação que requer refrigeração industrial é a grande quantidade. Bom, acho que agora não vai ter nenhuma surpresa, né? Vamos continuar. Então, a característica da refrigeração industrial é a necessidade de uma grande quantidade de frio e temperaturas muito baixas. Em alguns processos, há necessidade de temperatura alcançar até abaixo de menos 50. E outra característica é o uso da amônia como refrigerante nesses sistemas. Então, a maioria dos sistemas de refrigeração industrial que tem um conceito de projeto com visão de refrigeração industrial, elas usam a amônia como refrigerante. E normalmente, nos concentramos, os projetos de refrigeração industrial se concentram, na maior parte das vezes, no processamento do alimento e no armazenamento e distribuição. O transporte é pouco, como eu já falei antes. Então, esses são os três pilares onde a gente encontra a refrigeração industrial com mais frequência. E na verdade, tudo é aproximadamente a mesma forma de fazer um projeto, né?
É uma mesma indústria de refrigeração industrial, mas as necessidades são diferentes, elas variam de acordo com o produto que está sendo processado. Então, temos as maçãs ali é preciso um controle de temperatura e um controle dos gases que são produzidos, né, no processo do amadurecimento da fruta. Tem o centro de distribuição abaixo da maçã, é simplesmente uma grande armazenagem de produto já processado e já congelado, armazenamento e distribuição. Tem salas de processo, onde existe a presença de mão de obra, manipulando um produto, porcionando, né, preparando para o consumo humano, túneis de congelamento, sala de maturação de bovinos e cervejaria. Então, tudo eles utilizam da refrigeração industrial, mas, por outro lado, cada um com a sua especificidade. Olhando as megas tendências globais, o que são os aspectos importantes e que preocupam a cadeia da refrigeração industrial? São esses 7 aspectos, basicamente, que é a urbanização, uma maior concentração de pessoas nos centros urbanos, né? O crescimento da população como um todo é uma preocupação geral de toda a cadeia de alimentos. Digitalização, eficiência energética, produzir a mesma quantidade de produtos com o menor gasto possível, e usar também refrigerantes que causem menor impacto ao meio ambiente, que sejam natural e com sistemas que usem uma pequena quantidade ou a menor quantidade de água possível. Ainda falando sobre alimentos e bebidas e falando sobre as megas tendências, né, eu comentei sobre a segurança das instalações. A amônia, o refrigerante que é utilizado na maior parte das instalações, ele é um refrigerante tóxico e, em certas concentrações, pode ser inflamável. Então, a segurança é um aspecto muito considerado nos projetos de instalações de refrigeração industrial. Eficiência e aproveitamento energético, né? Produzir a mesma quantidade de produto com o menor gasto possível, economia de água, segurança e qualidade alimentar. Quando a gente fala na amônia como refrigerante preponderante nessas instalações e em função dessas características não tão amigáveis que ela possui, surge a possibilidade de se utilizar um outro sistema com outro refrigerante, que é o CO2, né, que está mostrado aqui abaixo, e que também ele é natural e com potenciais de danos baixo ao meio ambiente. Esse gráfico apresenta a eficiência energética de várias visões de projeto de um sistema de refrigeração industrial. Então, a linha vermelha representa um sistema somente com amônia. A linha verde está dividida em 2 cores, um verde mais claro e um verde um pouquinho mais escuro, que representa o uso de CO2 de diferentes formas. Um dele, onde a temperatura se atinge a temperatura mais baixas, menos 50, usando o CO2 como um sistema de compressão de vapor completo, e na outra ponta é um sistema com CO2 como um fluido secundário. E a última linha, a de baixo, a roxinha, é a linha usando um sistema de refrigeração com amônia, localizado numa sala de máquinas, praticamente confinado, e tendo como um outro fluido que transporta o frio para os consumidores, um fluido secundário, um propileno-glicol ou qualquer outro tipo de brine. Olhando a questão da eficiência, se chega à conclusão que a temperaturas muito baixas, um sistema de compressão em cascata, ele é muito interessante e deveria ser considerado levando em conta o aspecto de segurança. Já quando se fala em temperaturas mais altas, o CO2 como fluido secundário, bombeado somente, sem ser comprimido, é uma consideração interessante também. Bom, falando ainda
no CO2 como uma alternativa competitiva ao uso simples da amônia, o uso de uma instalação completa com amônia, quais são os aspectos que são relevantes? A segurança da instalação, aí envolvendo os produtos e os trabalhadores, né, a mão de obra que está eventualmente manipulando o produto dentro de ambientes que podem ter a amônia no seu evaporador, e aí haveria um risco de vazamento e uma toxicidade, né, aos trabalhadores. A economia de energia, então olhando aquele sistema CO2 comprimido a menos 50 graus, é uma solução bastante interessante e viável. Redução ou eliminação de amônia da planta. A amônia fica num lugar confinado onde existem operadores e mão de obra já competente e já preparada para lidar com qualquer intervenção numa planta de amônia. E aquilo que foi mencionado antes, o uso do CO2 é ideal para aplicações a baixa temperatura, principalmente o CO2 comprimido, que é o nível de pressão, se trabalha com pressões positivas, então elimina o inconveniente da pressão em vácuo em sistemas de amônia abaixo de menos 40 graus, reduz o problema de contaminação dos incondensáveis na instalação, principalmente umidade, e as dimensões de tubulações, equipamentos e válvulas. Em instalações de amônia com temperaturas muito baixas, o volume sendo deslocado é alto, que requer diâmetros de tubulações, equipamentos e válvulas maiores do que numa instalação de CO2 comprimido. Então, existe um balanço em termos de economia e a forma de fazer um projeto. Isso é uma representação esquemática de como seria um sistema de CO2 e amônia em cascata. Do lado direito em vermelhinho, nós temos o sistema de amônia convencional. A função dele é resfriar o CO2 num trocador a placas. A temperatura de evaporação em torno de menos 15 graus desse sistema de amônia e a temperatura de condensação, o CO2 vai resfriar e condensar o CO2, a temperatura de condensação do CO2 é menos 10 graus. E ali, nesse sistema em azul, tem uma parte que está em azul mais escuro, que é referente ao CO2 brine, que é o CO2 bombeado, onde em ambiente que se necessite de temperatura um pouco mais alta, é possível simplesmente bombeá-lo sem comprimi-lo e alcançar uma temperatura de menos 10 graus. Nós vimos pelo gráfico que não é o mais eficiente, mas já que o sistema já existe, né, vamos aproveitar isso e ainda reduzir a carga de amônia circulando na instalação toda. E no azulzinho claro, uma parte do sistema é expandido, e ele expande para menos 40 graus, e eu posso usar essa parte do sistema em congelamento, enfim, câmaras de armazenagem, qualquer outro lugar que seja necessário uma temperatura mais baixa. O inconveniente de uma instalação desse porte é que a pressão de projeto precisa ser 52 bar se há degelo a gás quente do evaporador de CO2, mas isso naturalmente já é de grande conhecimento das empresas fazendo projeto com CO2, não é um bicho de 7 cabeças, é administrável fazer isso, e a Danfoss desenvolve produtos para trabalhar nessa pressão. Então, não é um requisito especial de projeto quando olhando uma instalação de refrigeração industrial com amônia. Tem que considerar a pressão, mas não precisa de produtos especiais. A economia de energia do sistema em cascata, comparando com o convencional de amônia, é aproximadamente 10%, e o de CO2 bombeado é aproximadamente de 25%. Bom, quando se fala de segurança, se fala em redução da quantidade de amônia. Todos os slides anteriores que eu mostrei, com o CO2 como uma alternativa de refrigerante, tem esse objetivo, reduzir a carga de amônia. Mas tem outras formas de fazer também.
O primeiro retângulo são as formas convencionais, né, que vai desde uma instalação frigorífica convencional com amônia bombeada até um sistema de expansão seca de amônia, que também se reduz a carga de refrigerante. Aí, no segundo passo, para a redução de amônia, teria os sistemas híbridos, CO2 e amônia, tanto em cascata como bombeado, e ainda existe um sistema que são a ultracarga reduzida de amônia, que são pequenas unidades independentes, normalmente instaladas em cada ambiente. Praticamente 1 para 1, uma instalação de amônia para um consumidor de frio. Então, são as chamadas ultra baixa carga de amônia. Ainda falando sobre CO2, mas com pouca presença na refrigeração industrial, pelo menos no Brasil, fora na Europa sim, já existe, mas no Brasil ainda não há, são instalações de transcrítico, onde não há necessidade de um sistema em cascata. Normalmente, o objetivo é unicamente eliminar a presença de outro refrigerante, não são instalações tão econômicas, né? Mas, por outro lado, em termos de segurança, o nível é muito alto, já que se elimina essa questão da toxicidade. Mas os aspectos de projeto têm que ser bem cuidados. São instalações que podem chegar até 140 bar de pressão do lado de alta pressão. Bom, falamos de segurança, agora vamos falar de aproveitamento energético e recuperação de calor, que, na verdade, a maioria do mercado usa o termo bomba de calor. Mas, nessa apresentação, eu preferi usar recuperação de calor, porque nós vamos usar o calor disponível, que normalmente é descartado na instalação, para um uso mais nobre. Então, o calor rejeitado, que já é disponível nos equipamentos frigoríficos e até outras fontes de calor industrial, eles podem sim ser usados e processados de forma mais eficiente do que um sistema de combustão direta, que usa combustível fóssil. Então, aquilo que normalmente seria descartado numa instalação frigorífica convencional ser usado para outras funções na planta industrial. Então, por exemplo, em lácteos, qualquer instalação industrial necessita de água quente ou de vapor, né? Então, lácteos, abatedouros, aves, principalmente, que usa bastante, todos poderiam usar essa recuperação de calor da planta frigorífica. Então, amônia a alta temperatura, o que se requer? Né? Uma pressão de projeto mais alta, a amônia também a uma muito mais alta temperatura do que nos sistemas convencionais. A água, dependendo do projeto que é desenhado, ela pode chegar até mais 90 graus e pode se produzir entre 200 e 10 mil megawatts de energia. E como isso é feito? Isso é feito se instalando um compressor na descarga dos compressores dedicado a elevar essa pressão de condensação. Se agrega equipamentos à instalação de forma a que o calor rejeitado seja produzido numa faixa mais alta de temperatura e que seja mais aproveitado pela instalação. No caso, entrou um compressor a mais, né? Um dessuperaquecedor, que ele vai diminuir um pouco a temperatura da amônia, do refrigerante. Aí é necessário condensar, como num sistema convencional. Aproveitando também, é possível se agregar um subresfriador que aumenta também o COP da instalação. Isso tudo com alimentação de água fria e na saída obtendo água a temperatura mais alta, 90 graus. As pressões de projeto num sistema como esse tem que ser em torno de 65 bar, decorrente da necessidade da maior temperatura requerida da amônia na descarga. A mesma coisa também tem um sistema híbrido, onde se adiciona o compressor, mas se mantém um sistema de condensação tradicional, que se usa em instalações de refrigeração industrial, que é com condensador evaporativo. Então, são dois sistemas em paralelo.
Falando sobre a digitalização, né, não há como negar, a gente quer tudo na nossa palma da mão, em tempo real. Isso, claro, numa instalação industrial também aumenta a segurança, é muito mais fácil se manter o monitoramento e controle e introduzir medidas imediatas para melhora de eficiência, economia de energia, perda de produto, controle de qualidade e eficiência do projeto. Então, provavelmente, daqui a umas semanas vão encontrar mais uma função para digitalização, né? Isso parece infindável, mas é uma tendência também, uma mega tendência global. Sobre a água, né, é um recurso escasso, a quantidade de água doce disponível no planeta é pouca, é pequena, então como diminuir a utilização de água em instalações frigoríficas com conceito de refrigeração industrial? Uma das possibilidades é usar o condensador adiabático, seria substituir os condensadores evaporativos, que são os mais comuns em instalações, por esse tipo de equipamento. Isso acarreta uma economia de aproximadamente 90% no consumo de água, né? E a outra coisa é um sistema que eu acho muito inteligente, que é utilizar a recuperação de água de degelo. As instalações frigoríficas que trabalham a temperatura negativa, existe a formação de gelo e esse gelo precisa ser eliminado. Esse gelo, né, quando derrete a água que é gerada ali, ela pode ser utilizada para vários processos dentro da planta. Então, é a recuperação dessa água que antes era descartada, ou pouco considerada. Bom, olhando tudo isso, né, a sustentabilidade da refrigeração, como é que a Danfoss se preparou e está pronta para termos uma refrigeração mais sustentável? Todas aquelas características que eu mencionei nos diversos projetos, seja a pressão a mais alta por causa de degelo com CO2, seja a parte de bomba de calor, a Danfoss possui produtos e ferramentas que permitem o desenvolvimento de projetos nesse sentido. Então, são válvulas e controles projetados para 52 bar, para 65 bar, que são a necessidade daquela recuperação de calor. Para instalações transcrítico com CO2 também é possível, também temos controles. A parte de medição e detecção, medição de variáveis do processo, pressão, temperatura, detecção de vazamento de amônia, vazamento de CO2, tudo isso são equipamentos que a Danfoss possui. Software e aplicativos, tudo na palma da mão, né, como eu falei. Então, temos software para auxiliar no desenho de um projeto, na definição de projetos. Temos ferramentas para verificar, fazer leitura, comparar variáveis. Conectividade, leitura de variáveis via Bluetooth e soluções para monitoramento automático, controle e economia de energia. Então, isso tudo é o que a Danfoss desenvolveu, olhando a sustentabilidade e o uso de refrigerantes mais naturais e menos agressivos ao meio ambiente. E, por último, meu último slide, eu vou mostrar um esquema muito simples de uma instalação frigorífica, onde todos os produtos podem ser utilizados, né? Então, são na parte de degelo de evaporadores, são válvulas automáticas, controladores eletrônicos com conectividade, a parte de purga de incondensáveis em instalações, né? Instalações de amônio que eu falei, tem sempre uma quantidade de incondensáveis entrando, seja por conta da pressão, seja por conta de sistemas sendo degenerados, né? E a parte também de trocadores de calor para refrigeração industrial. Esse é o meu último slide. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para responder perguntas, discutir alguns critérios, considerações, e
Obrigado de novo. Obrigado, Edna. Dando sequência, o segundo tema a ser discutido hoje é tendências do varejo para ajudar na neutralidade das emissões. E ele vai ser discutido pelo Daniel Seijas. O Daniel é gerente de vendas de food retail e refrigeração comercial na Danfoss. Daniel, a palavra é contigo. Obrigado, Newton. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a todos pela presença, por dedicar um tempo aí, final do dia de vocês aí para estar junto com a gente, discutir, debater sobre temas tão importantes, né, não só para nós da refrigeração, mas para todo mundo, né? Então, eu queria também, não posso me esquecer, de também parabenizar a equipe de marketing da Danfoss, né, onde sem eles nada disso seria possível. Então, um grande agradecimento especial aí para a Rosa, para o Heitor, para a Débora e para o Rodrigo. E muito obrigado pela dedicação de vocês ao evento. Falar um pouco de tendências para o varejo, eu diria que a gente tem, né, na refrigeração, a refrigeração segue, na verdade, o comportamento e as tendências que o mundo inteiro vivencia, né? Então, a gente vivenciou recentemente, né, e estamos ainda em pandemia, e mudou-se totalmente os nossos hábitos, costumes, né? Muita coisa disso, eu acredito que venha para ficar. Então, nós mesmos agora fazendo um evento desse digital, uma coisa que antes talvez teria sido presencial, né? Então, veja quantas coisas aí começaram a mudar, né? E falando em tópicos que estão acelerando, a gente não pode deixar de falar sobre o ESG, né? O Environment, Social Governance, onde todas as empresas hoje que têm uma gestão visando longo prazo, né? Naturalmente, nenhuma empresa quer ser conhecida por estar poluindo ou destruindo o meio ambiente, né? Toda empresa hoje quer deixar um legado e ter um propósito. Então, a gente não pode deixar de falar sobre a utilização de fluidos naturais, né? Ou de fluidos que tenham baixo GWP. Outro ponto importante sobre acelerações que estão ocorrendo no varejo é a digitalização. Então, sistemas de monitoramento remoto, sistemas de serviços à distância, essa otimização de tempo, né? Cada vez mais presente no nosso dia a dia. E a gente tem que falar também sobre eficiência energética, onde precisamos ter performances melhores dos nossos equipamentos, uma refrigeração que faça sentido, onde eu não tenho um gasto excessivo durante a noite, onde eu não tenho necessidade, né? Então, trabalhar isso como uma refrigeração on demand e ter um saving grande, não só financeiro, como também com relação à emissão de CO2, né? Começando pelo primeiro tema, né? Então, falando então sobre tendências de fluidos refrigerantes para o setor, a gente pode pegar aqui os últimos 3. Deixei propositalmente, naturalmente, de outros temas, né? Como de chillers, chillers Cross e até a refrigeração industrial falado pela Edna, onde você percebe que é uma área que já vem trabalhando, sempre trabalhou com fluido natural, que é a amônia, né? E a tendência é que isso se continue, podemos dizer, agregando talvez outros fluidos, também como ela comentou do CO2, e isso também naturalmente vem vindo isso também para o varejo, né? Então, o que hoje talvez tenhamos ainda a utilização de fluidos com um GWP um pouco alto, a longo prazo a visão que a Danfoss tem é que isso vai cada vez reduzir e novos fluidos vão ser mais utilizados, né? Uma coisa que nós percebemos também, isso é uma visão Danfoss, naturalmente, pode ser contestada às vezes por diversos fabricantes ou até especialistas do setor,
é que os supermercados têm diminuído, né? A carga térmica tem diminuído consideravelmente nos últimos anos, por N situações, mas que também a gente acaba vendo que as unidades condensadoras e os self-contained units têm se tornado uma combinação, né, interessante, e às vezes e a questão de centralização dos supermercados não ser uma coisa, pela diminuição dessas lojas, não ser uma coisa tão interessante. Aqui a gente tem a classificação, né, pela ASHRAE, né, sobre a segurança dos refrigerantes, né, e deixei aqui alguns pontos, né, onde a gente vê que, por exemplo, os GDMs, né, o Glass Door Machines e as ilhas selfies, já utilizam o R290, conhecido por propano, já há muito tempo, né, então digamos que isso já é totalmente uma realidade nesse setor, né, então para esse tipo de equipamento o propano já é muito bem utilizado, e também até para centralização em supermercados, muitos OEMs já têm proposto isso para os clientes finais, né? O R22, vemos ainda aqui como ainda sendo um fluido muito voltado para o ar-condicionado, né? Não tanto para uma refrigeração comercial, onde você tem ali temperaturas mais baixas, né? Então, sendo talvez ele um pouco mais viável para o HVAC. Vemos aí para o futuro uma chegada possível do 454B, que é um substituto natural, vamos dizer assim, que trocando o 410 por ele, o equipamento não tem que fazer grandes alterações, né? E tem tido uma boa aceitação, e deve ter uma boa aceitação, até porque a gente tem sistemas de refrigeração com glicol que são amplamente utilizados no Brasil. Ainda o CO2 tem sua grande aplicação para os supermercados maiores, né, como os atacarejos. Ele tem sua parcela, talvez não tenham sido impulsionado também o CO2 transcrítico, que é uma realidade em outros países, mas não quer dizer que o Brasil ainda não possa aí seguir por esse caminho. E a gente vê também que os centros de distribuições têm ido muito também para a utilização de amônia, né? Talvez uma amônia com low charge, também em combinação com o CO2, né? Comentado pela Edna. Ainda sobre os tópicos, né, falando um pouco de digitalização, né, por que isso é importante dentro do varejo, né? Então, a digitalização, na verdade, o que é você transformar ali uma coisa do papel e jogar isso para um sistema virtual. Então, você começar a ter informações, você colocar aquilo, né, vamos dizer, sair da época das cavernas, onde você tinha que ir ali passar e ficar olhando balcão por balcão e ver que temperatura que ele está. Você pode digitalizar isso, jogar isso numa central, fazer coisas um pouco mais eficientes e aproveitar aquele colaborador para fazer outra coisa. Além disso, a segurança e confiabilidade, você ter uma informação confiável, não às vezes uma coisa que está anotada ali, a pessoa se equivocou, escreveu errado, possivelmente. Você ter, além disso, também os custos de aumento de energia estão sendo cada vez mais significativos. O Brasil está tendo um custo de energia alto, né? Devido à falta de chuvas, a gente percebe que a nossa conta de luz residencial mesmo, a gente percebe, né? No dia a dia a gente percebe o quanto isso subiu, e isso naturalmente se estende para todo o mercado, né? Para toda a indústria, para todo o varejo. A segurança alimentar é cada vez mais importante, né? A qualidade do alimento, que esse alimento esteja em boas condições, que a gente tenha serviços de manutenção mais baratos, que a gente tenha menos quebras, menos intervenções, né? Essa confiabilidade, né, de equipamentos. E, naturalmente, com tudo isso, a gente conseguir medir tudo isso, para o investidor é ter o seu retorno sobre o investimento. Então, são tópicos que são extremamente relevantes hoje nos supermercados, né? Eu trouxe também para vocês um estudo de caso, né? Falando naturalmente de um supermercado, esse no caso na Inglaterra,
E aí a gente tem algumas combinações, podemos dizer aqui, ó, sobre a refrigeração, ela representa 28% de uma loja, aproximadamente, naturalmente, né? A parte de ar-condicionado, aquecimento e ventilação representa 11%, a parte de iluminação representa 27%, e demais controles, como, por exemplo, bombeamento de água, ou que seja fornos que o cara tem numa loja, aquecimento por boiler, outros, acionamento de portas e tudo mais, computadores, representam 34%, né? E fizemos naturalmente uns sistemas de monitoramento nessa loja, né? E foram propostos naturalmente, conseguindo verificar tudo que estava ocorrendo nessa loja, ter ganhos, né? E aí, para vocês terem uma ideia de possíveis ganhos mensais passados para reais, naturalmente, para ficar um pouco mais tangível para nós pelo valor de moeda, mas em lojas do tamanho de 370 metros quadrados, atingiu-se economia de energia de 19%, né? O que isso representou para essa loja? R$45 mil. Lojas de um tamanho de 270, essa no caso atingiu até 30% de economia, atingindo ali R$24.500 aproximadamente. E num tamanho de 120 metros quadrados, né, a economia foi um pouco menor, claro, naturalmente ficam menos coisas atreladas, mas significativamente também valores expressivos de economia de energia. Como meu último slide, eu acho que eu devo estar no tempo, Newton, senão você me chama a atenção, eu trago a questão de sistema de monitoramento, né? Os sistemas de nuvem de IoT, a internet das coisas, né? Onde tudo que existe na loja, né, nós conseguimos integrar isso hoje num gerenciador, e esse gerenciador, né, jogar isso numa nuvem, e com isso a gente tem esse sistema de monitoramento que na Danfoss ele chama-se Alsense. Nós temos um colega na Danfoss, o Sony, que ele fala uma frase que eu acho muito interessante, que é que o cliente não quer um sistema de monitoramento, né? Ele quer o benefício do sistema de monitoramento. O sistema de monitoramento, naturalmente, você implementar, você tem gastos, mas você tem, naturalmente, você tem que trabalhar esses dados, né? Toda essa informação que é gerada e aplicar ações no dia a dia para que você tenha essa resposta positiva, né? E ganhos efetivos sobre isso. Mas é uma coisa não só importante para o cliente final, né? Para o supermercadista, mas também para o fabricante, né? Que atende o supermercadista, ele ter esse sistema monitorado, saber o que está acontecendo, saber quando uma possível quebra vai ocorrer, entender como é que o equipamento dele também está performando, antecipar, às vezes, um chamado, né, para esse cliente, surpreender esse cliente positivamente. Para o cliente final, já é possível já se ter um benchmarking entre as lojas, saber que lojas têm uma performance melhor, por que ele está tendo essa performance melhor, o que foi implementado, às vezes, em uma loja que pode ser também copiado para outra, e às vezes pegam-se redes muito grandes, onde em uma loja o valor é pequeno, mas quando você multiplica isso para todas as lojas, o ganho pode ser realmente muito expressivo. Bom, pessoal, deixo aqui meu agradecimento e fico à disposição de vocês no término para a gente conversar, debater e falar sobre o varejo. Obrigado. Obrigado, Daniel. Na sequência, agora a apresentação feita por um convidado nosso, Samuel Cerone. O Samuel ele é gerente corporativo de Utilities e responsável por excelência energética no grupo BRF. E o tema do assunto é eficiência energética e produtividade em sistemas de refrigeração industrial por amônia. Por favor, Samuel. Ok.
Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade aqui de compartilhar um pouco do que a gente tem feito aqui na BRF, né, sobre o tema de eficiência energética. A ideia é compartilhar alguns insights, né, do trabalho que a gente tem feito. Só para contextualizar, a BRF é a empresa dona das marcas, né, as nossas marcas mais famosas são a marca Sadia, a marca Perdigão, Quali, né, que estão aí em quase 100% dos lares brasileiros, né. Temos algumas outras marcas também, né, como Sadia, que atua no Oriente Médio, Perdix, né, a margarina Claibon, Deline, né, e nesse ano entramos também na indústria PET, né, com algumas marcas, que é a marca Balance, né, que é uma marca que a BRF já vinha trabalhando há algum tempo, e com a aquisição de alguns players do mercado, né, ampliamos o nosso portfólio aí na área de PET. Então, a BRF vem trabalhando já desde os anos 90, né, com um programa corporativo de eficiência energética, né. Então, a BRF se preocupa muito, né, com uma atuação sustentável e transparente. Então, esse programa que foi criado lá nos anos 90, né, ele vem sofrendo uma série de atualizações e aprimoramentos, né. Hoje o nosso programa é um programa, né, que a gente chama de excelência energética, é um programa baseado na ISO 50001, né, que visa, né, como diz o nome da palestra aqui, do compartilhamento de informações, tornar as instalações mais eficientes, né. Então, a ideia hoje é compartilhar um pouco disso com vocês aqui. Só para situar, né, a BRF tem uma política de sustentabilidade que é pública, né, que está sempre nos nossos relatórios de sustentabilidade, né. Então, é uma política que é de conhecimento do mercado. E essa política, né, ela é baseada aqui em 17 diretrizes, né, e o nosso foco da minha área aqui é ser mais sustentável. Também temos aqui, né, 22 compromissos com 8 grandes temas, né, e eu ressalto aqui a parte de gases de efeito estufa, né, e a parte de atuação de otimização de recursos naturais. Então, só para dar uma contextualizada, né, a gente tem um compromisso já de alguns anos, né, com a parte de sustentabilidade. Esse compromisso é público e é de conhecimento de todos. Também a BRF tem um programa que a gente chama de Net Zero, né? E na parte de energia aqui a gente foca bastante, né, em ter fontes de energia eólica e solar, né? E também a gente tem uma meta de ter mais de 50% de energia de fontes limpas até 2030. E aí todo o trabalho nosso, né, da área de eficiência energética tá linkado com esse nosso compromisso também, né? E também com a parte de eficiência operacional, como foi citado antes, produzir mais utilizando menos recursos. Aqui só para a gente se situar, né, e a Edna falou um pouco no momento dela, o consumo energético mundial ele tem uma evolução ano a ano, né? E aqui a gente pode ver, né, o consumo aqui está em terawatt-hora, desde os anos 90, né, até hoje, né, até 2021, a gente tem um constante crescimento, né, do consumo energético mundial, né? Então aqui a gente vê que ano a ano e isso vai continuar acontecendo. Quando a gente olha para nível Brasil também, né, esse consumo, esse aumento de consumo, ele tem uma tendência, né, que acompanha o aumento de consumo mundial. E aí qual que é o nosso futuro energético, né? Quando a gente fala em sistemas de refrigeração, né, os sistemas de refrigeração cada vez mais têm se tornado, né, uma ameaça por diversos fatores. A primeira, destruição da camada de ozônio, aquecimento global aqui por vazamento de refrigerantes, né? Principalmente aqui os CFCs, HCFCs e HFCs. E aí o consumo de energia elétrica, né, diretamente proporcional à emissão de CO2 e GWP, em função aqui do tipo de geração, né? Por isso a busca, né, por fontes limpas e renováveis. E a gente sabe que a refrigeração desempenha, né, um papel importante no nosso mundo, né? Segurança alimentar, qualidade dos alimentos, usos medicinais,
produção, né, distribuição de eletricidade, transportes e etc. E um ponto importante de frisar, né, não existe nenhuma solução milagrosa para os problemas energéticos, né? Algumas possíveis soluções. Diminuir ou eliminar o uso, né, de refrigeração para produção e distribuição e armazenamento de produtos alimentares. Encontrar outras fontes de energia, né, para os sistemas de HVAC e refrigeração industrial. Ou deixar como está, né, que com certeza não é o que a gente pretende, né, e vem buscando aqui evoluir sempre, né, na utilização eficiente aqui, né, numa refrigeração sustentável. Mas uma informação importante aqui, né, duas manchetes aqui, né, que nos coloca aqui na posição 53, né, no ranking mundial de desempenho energético. E aí uma outra notícia aqui, né, de janeiro desse ano, o Brasil é um dos últimos no ranking mundial de eficiência. Então a gente sabe que tem muito a fazer, né, e existem muitas oportunidades. Então aqui qual que é o nosso futuro energético, né? Complementando o que eu estou falando, melhorar a eficiência das operações de refrigeração, né, de imediato, sempre, ano a ano, né? E nós aqui, como eu falei, a gente tem um compromisso público, né, de melhorar a eficiência das nossas instalações, né? A gente mede a eficiência das nossas instalações, né, por um indicador de quilowatt-hora gasto por tonelada produzida, né? E ano a ano a gente tem uma meta de melhorar esse índice. A meta nossa esse ano é melhorar em 2%, né, o nosso índice técnico comparado com o último ano. Alguns pontos a serem avaliados, né? Os custos de energia, né, são uma pequena parte do custo operacional geral, né, de uma planta, mas, né, consumo de energia elétrica do sistema de refrigeração, eles representam de 50% a 70% do consumo total de uma planta frigorífica, né? Diferente do que foi apresentado, né, na refrigeração comercial, né, o impacto do consumo de energia do sistema de refrigeração, né, numa planta frigorífica aqui, numa planta de refrigeração industrial, pode chegar a 70% do consumo total de energia. Então é bastante significativo, né? Então, depois da conta de pessoal, né, a energia elétrica é o nosso maior gasto, né, o que também dá uma importância grande para o tema, né? Um ponto interessante, né, que o uso de energia ele pode ser facilmente medido e com isso pode ser controlado e reduzido, que é o que a gente faz, né, processo a processo, planta a planta, olhando, né, todas as unidades juntas, né? Os custos futuros de energia aumentarão, né? Existe uma questão de sazonalidade, de mercado, de questões políticas, né? Nesse próprio ano a gente sofreu um aumento repentino de energia por causa da escassez hídrica, né? Foram acionadas usinas termoelétricas que elevam o preço aqui desse insumo. Então, usar a energia da forma mais eficiente, com certeza ajuda, né? Nos ajuda aqui e ajuda qualquer tipo de negócio a ser mais competitivo, né? Visto que, quando a gente fala de uma planta frigorífica eu estou falando de até 70%, né, do consumo de energia relacionado à refrigeração industrial. Além disso, as melhorias, né, na eficiência energética podem oferecer benefícios ambientais e também na qualidade dos produtos. Alguns benefícios diretos, né, do aumento da eficiência energética: redução dos custos de energia, potencial para aumentar a vida útil dos equipamentos, maior confiabilidade no sistema, redução dos custos de manutenção, melhor relacionamento com clientes que valorizam a sustentabilidade. E hoje a gente sabe, né, a grande parte, né, para não dizer na totalidade dos clientes da BRF valorizam isso, né, e dos clientes em geral. E também eficiência energética, né, traz para nós e pode trazer também para quem faz uso facilidades de financiamento, né, e linhas de crédito específicas para essa finalidade. Alguns benefícios indiretos, né, do aumento da eficiência energética: maior segurança, né, por trabalhar dentro das faixas aceitáveis de pressão e temperatura. Aqui a gente pega um exemplo clássico, né, que é das pressões de condensação dos sistemas de refrigeração.
o aumento da pressão de condensação, ela traz um aumento direto de consumo de energia, que eu vou citar um pouco mais para frente, mas também traz riscos relativos à segurança da instalação, né? Existe também a capacidade, né, de adicionar futuros equipamentos elétricos sem expandir a infraestrutura elétrica. Isso aqui a gente sabe que é um problema no nosso país também, né? O oferecimento ou a disponibilidade de demanda de energia elétrica. Quando a gente fala aqui de plantas industriais, de plantas de refrigeração industrial, as demandas necessárias de energia elétrica são altas, né, o que dependem de grandes investimentos de rede, de infraestrutura elétrica. E quando a gente otimiza o consumo de energia, não é necessário investimento nisso. Um outro ponto aqui de extrema importância, né, é o aumento de capacidade produtiva. Então, eu consigo produzir mais consumindo menos, né? Eu consigo otimizar os meus equipamentos para produzir volumes acima, né, às vezes, das capacidades de projeto. E um outro item de extrema importância, né, que é o aumento do conhecimento da equipe com novas tecnologias. Barreiras, né? Então, também temos barreiras, né? Aqui eu citei algumas, mas existem uma série de barreiras para a implantação dos sistemas de eficiência energética, né? E algumas frases, né? É assim que sempre fizemos, temos equipamentos novos, né? Qual que vai ser o retorno desse investimento, né? Aqui a prioridade é produzir, né? E falta conhecimento da equipe. Então, algumas das frases, né, são verdades, outras nem sempre, né? Então, por exemplo, dizer que equipamento novo, né, tira a necessidade de ter um programa de eficiência energética não condiz, né? Então, independente de ter equipamento novo, eu tenho que ter práticas, né, de manutenção, de operação, que viabilizem, né, a operação mais eficiente dos equipamentos. Aqui uns pontos, né, para a gente ter sucesso na obtenção de resultados em eficiência energética. Um programa de eficiência energética com banco de dados em IoT, a gente tem evoluído muito nisso, né? Inclusive aqui em Curitiba, onde é a nossa sede, a gente tem um centro de controle operacional que consegue enxergar dados, né, de todas as unidades do Brasil, né, e fazer interferências aqui junto com as plantas operacionais. Importantíssimo a gente comparar os resultados, né, com benchmarkings, né? E os nossos benchmarks, eles são internos, né? Eu comparo planta por planta, que são que têm as mesmas características de produção, né? A gente sempre olha para o mercado e a gente sempre está olhando as publicações técnicas, né? E comparando com as nossas plantas, né? A gente consegue identificar oportunidades potenciais, estimar o custo e o impacto, né, de benefício para o sistema, avaliar riscos operacionais, priorizar sempre pelo maior benefício em relação ao custo, né? A gente sempre faz uma avaliação, né, de cada ação, quanto que isso nos retorna, quanto que é a necessidade de investimento, qual que é a facilidade de execução disso, né? Então a gente sempre prioriza pelo maior benefício em relação ao custo. Também, né, como um item importante, sempre acompanhar, quantificar o benefício e melhorar continuamente. Estar atento às novas tecnologias, né, de controle e automação. Aqui já foram apresentadas algumas, né, nas palestras anteriores. Investir no grau de conhecimento da equipe e monitorá-lo. Aqui, né, de todos os itens citados, um item que a gente toma como fundamental, né, e investe muito nisso é na capacitação técnica das nossas equipes, né? Não adianta ter um equipamento de última tecnologia com uma série de controles se a nossa área técnica operacional não está capacitada, né? Então, a gente tem um cuidado bastante grande com isso. E, obviamente, tem que ter um apoio da diretoria, da liderança, para que o programa de eficiência energética funcione nas fábricas. Nós baseamos aqui, né, todas as ações para aumento de eficiência energética, né, do sistema de refrigeração, né, basicamente em 4 alavancas, né? Elevar a temperatura de evaporação do sistema de refrigeração, baixar a temperatura de condensação, retirar mais calor útil e reduzir o trabalho realizado, né? Sempre com foco, e a gente tem esse tipo de monitoramento, né, avaliando sempre o coeficiente de performance da instalação, né, que é produzir o maior efeito de refrigeração com o menor consumo. Então, todas as estratégias para aumento de eficiência energética, elas derivam dessas 4 ações termodinâmicas para aumento do
COP, né? Então, todas as ações que a gente realiza, elas visam elevar a temperatura de evaporação, baixar a temperatura de condensação, retirar mais calor útil, né? Que no nosso caso da indústria frigorífica é retirar calor do alimento ou dos ambientes, né? Onde a gente faz manipulação dos alimentos, né? E reduzir o trabalho realizado. Aqui, né? E eu gostaria de gastar um pouquinho de tempo mais aqui nesse slide, né? São algumas oportunidades, né, para o aumento da eficiência energética. Então, aqui, né, estão listadas as principais ações que a gente tem, né, no dia a dia nas nossas plantas, visando sempre, né, tornar a planta mais eficiente, né. Tudo isso que eu vou falar aqui, né, são de sistemas, né, que estão implantados na BRF e com benchmarking, né, de instalações, sejam elas a nível nacional, internacional. A gente busca muita coisa e muita literatura, né, nas instalações dos Estados Unidos. Então, vou citar alguns, né, dos fatores aqui que a gente toma como primordiais. O primeiro deles é purgadores de ar automático. A gente sabe que os incondensáveis na instalação de refrigeração, né, eles não produzem nenhum efeito de refrigeração e eles aumentam a pressão de condensação, né? E a gente sabe que a cada 1 bar de elevação na pressão de condensação, a gente tem 5% de acréscimo no consumo, né? Um outro ponto, né, além de ter purgadores automáticos, evitar que esse ar entre na instalação, né? Então, nos regimes de congelamento, a gente trabalha com os compressores em vácuo, né, o que favorece aí a entrada de ar para dentro da instalação, né? E o ar, ele nos gera esse problema, né, do aumento da pressão de condensação e carrega junto com ele a água também. Então, uma segunda ação de extrema importância é ter purgadores de água automáticos, né? A gente sabe que 1% de água na instalação, né, nos aumenta em 1% o consumo de energia elétrica. Um outro ponto importante, né, o óleo, ele atua como isolante térmico, né? Então, ter o controle correto da extração de óleo da planta, flutuação da pressão de descarga, né? Então, a pressão de descarga, ela depende muito, né, das condições ambientais, né, e também da qualidade e manutenção desses equipamentos, né, que mantém a pressão de descarga dentro do que foi projetado, né? Então, eu já falei aqui, né, mas existem oportunidades, por exemplo, durante a noite de trabalhar com pressões de condensação mais baixas, né? Às vezes a gente encontra em alguns lugares, né, set points na pressão de condensação, né? E esse set point às vezes nos tira a possibilidade de economizar energia em momentos que o ambiente nos favorece a isso, né? Um outro ponto também, né, é a flutuação da pressão de sucção. E a gente sabe que a cada 1 grau Celsius de elevação na pressão de sucção, eu posso economizar até 3% de energia. Aplicação de inversores de frequência, né? Aí aqui eu cito eles, né? Aplicação de inversores em evaporadores, aplicação dos inversores de frequência nos compressores e nos condensadores, né? Então, aplicação dos inversores de frequência em compressores, né, que aqui junto com a Danfoss a gente desenvolveu alguns projetos, né, e fomos pioneiros no Brasil aqui na implantação dos inversores de frequência em compressores na indústria frigorífica, né? Junto com a Danfoss desenvolvemos um projeto e esse projeto foi replicado para praticamente 100% das nossas unidades, né? Então a gente tem uma possibilidade de ganho aqui de até 15%. Um outro fator importante, né, é o controle automático dos degelos. Eu vou citar uma ação que a gente fez numa unidade aqui para frente, em parceria com a Danfoss também, né? Os ganhos podem chegar aqui a 3%. Controle do fluxo de ar na fábrica, né? Então, na fábrica, né, nos abatedouros, nós temos áreas quentes e áreas frias, né? Evitar a migração, né, de ar, de ar quente, né, de um lado para o outro, dificultando aí e elevando as perdas, né? Sistema de resfriamento de óleo,
sistemas convencionais aí com resfriamento de óleo por injeção, né? Praticamente a gente já não tem mais, foram todos substituídos ou, né, por sistemas de termosifão ou por resfriamento à água. Trabalhar aqui com a pressão intermediária ótima, né? A gente fez isso numa planta e os ganhos podem chegar aqui até 10%. Instalação de motores de alto rendimento, né? Obviamente, junto com os motores, né? Também a gente está sempre com os compressores, né? Com as revisões, né? E com a performance dele em dia. Instalação de subresfriadores, né? A gente chama de subcooling aqui, né? Ganhos aqui, né? De até 2% no COP total. Planos de manutenção preventiva e preditiva. Erros de projeto, né? A gente tem alguns casos aqui, né, de risers e acúmulos de líquido, né, que formam bolsões aqui e nos forçam a trabalhar com pressões de evaporação mais baixas. De superaquecimento e recuperação de calor, né, que a Edna citou também na apresentação dela. Indústria 4.0, né, IoT, a gente está com isso em andamento, né, para aplicação em todas as unidades. Então, em resumo aqui, né, obviamente a gente não tem todos esses itens em todas as unidades, o nosso trabalho é constante, né, de aplicação, mas aqui estão os principais pontos, né, as principais oportunidades que a gente tem para aumento da eficiência energética. E aí, para finalizar, minha última transparência aqui, né, a gente tem feito um trabalho muito forte com a Danfoss, né, juntamente aí com o Gilberto e com a Edna, né? O Gilberto conhece demais as nossas plantas, tem nos ajudado em campo, né? Então aqui 2 exemplos, né? Uma nova tecnologia aqui para degelo em evaporadores, por drenagem de líquido, né? Basicamente a gente tem 3 tipos de degelo, né? Que é o degelo manual, o degelo, né, com o retorno controlado por uma válvula né, de retenção por mola, né? E o item mais eficiente, que é a drenagem de líquido aqui por um sistema de boia, né? Então, esse a gente instalou na BRF, na unidade de Tatuí, e tem conseguido obter aqui bons resultados. E um outro ponto que eu citei, né, que é a capacitação do nosso time, da nossa equipe técnica. E aqui uma foto de um treinamento que a gente fez também na unidade de Tatuí, com o apoio aqui, né, do Gilberto, aí, que tem nos ajudado bastante na transferência de conhecimento. Então, era isso, né? Agradeço, concluo aqui a minha apresentação e fico à disposição aí para qualquer necessidade adicional. Obrigado, Samer, por compartilhar o case e algumas das políticas internas da BRF com o grupo. E, na sequência, nós vamos ter o último tema do evento de hoje, que vai ser abordado pelo Edinaldo. Edinaldo, ele é gerente de Utilities da Blooming Brands, né? E uma das marcas é o Outback. E ele vai falar sobre o programa de utilidades, né, implementado na empresa. Então, Edinaldo, a palavra é contigo. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao time da Danfoss pelo convite e a possibilidade de participar desse evento de grande importância. Eu sou responsável pela área de utilidades, que cuida de energia, água e gás dos restaurantes Outback. E em 2015, nós iniciamos o programa de Utilities, que é dividido em 4 pilares: boas práticas, tecnologia, negociações e sustentabilidade. Aí eu selecionei alguns projetos e ações para compartilhar com vocês. Iniciando por boas práticas, nós temos a medição própria, onde instalamos hidrômetros, medidores de energia e gás em todos os restaurantes para monitorar o consumo. Foi importante essa ação porque tínhamos dificuldades, principalmente de energia, de fazer a medição, porque tinha que acessar a subestação dos shoppings, né? Então a gente conseguiu, com a medição própria, fazer até uma leitura diária. A escala de energia é um cronograma para ligar e desligar os equipamentos diariamente. A gente segue essa escala, respeitando o tempo de resfriamento e
aquecimento dos mesmos. Com isso, a gente evita desperdício de consumo e ultrapassagem da demanda contratada. Antes dessa escala, antes da implantação dessa escala, os equipamentos eram ligados todos pela manhã, no primeiro horário. Então, você tinha um pico de consumo e você tinha até um desperdício de consumo de energia, porque alguns equipamentos eram ligados antes da necessidade do próprio uso, né? Checklist de utilities. É uma inspeção mensal que é feita pelos técnicos dos restaurantes. Todo restaurante tem um técnico de manutenção, onde é feita essa inspeção, ele faz um tour no restaurante para identificar oportunidades de desperdício de energia, água e gás. Como exemplo, identifica uma gacheta e uma borracha varredora rasgada de uma porta de câmara. Então, ele já identifica e faz a correção. No pilar negociações, nós fizemos a revisão dos contratos de energia, onde foi feito um acompanhamento para fazer o aumento ou redução da demanda contratada e também a verificação da melhor modalidade tarifária. Neste caso, tivemos alguns restaurantes que pagavam, né, a multa por ultrapassagem de demanda, então aumentamos essa demanda contratada. Em outros casos, a demanda estava contratada maior e fizemos a redução. Na tarifa corporativa de gás natural, nós tivemos um trabalho aqui de negociação com uma tarifa menor, onde a gente definiu aí como tarifa corporativa de gás natural, e também com a mesma tarifa para essas unidades. Então, alguns restaurantes que tinham o fornecimento de gás do mesmo fornecedor, nós conseguimos, além de reduzir a tarifa, manter a mesma tarifa para todos. Migração a CL. Então, realizamos a migração para um ambiente de contratação livre de alguns restaurantes, onde compramos 100% de energia renovável. Temos alguns restaurantes que ele tem o fornecimento de energia por média tensão, outros por baixa tensão, e alguns recebem a energia através do shopping, onde pagamos via condomínio, via boleto. Então, nesta ação, nesse projeto, nós iniciamos primeiro pelos restaurantes que recebem energia, com fornecimento de energia em média tensão. No pilar sustentabilidade, temos uma ação que é o sistema de água de reuso, onde a água que era descartada da condensação do ar-condicionado e dreno da máquina de gelo, coletamos e armazenamos em 2 caixas d'água para reutilização nas descargas dos banheiros. Em média, reaproveitamos 1 metro cúbico, 1.000 litros de água por dia em cada restaurante. Tivemos um reaproveitamento de aproximadamente 22.000 metros cúbicos de água em 2021, uma água que seria descartada. Então, um grande ponto dessa ação é que identificamos um desperdício grande de água que era descartado da condensação do ar-condicionado e do dreno da máquina de gelo. E aí fizemos o reaproveitamento para utilizar essa água na descarga dos banheiros. Mictório ecológico. O mictório ecológico é um mictório onde ele tem uma tecnologia que no descarte não necessita de água. E como exemplo, a gente fez uma medição no convencional, a cada acionamento ele descartava 500 a 600 ml de água, de meio litro aproximadamente. Os arejadores e regulador de vazão nas torneiras também foi uma ação que ajudou a economizar água, porque são peças que são instaladas nas torneiras das pias. Então, ele diminui a vazão e diminui o consumo. O arejador é aquele chuveirinho na torneira. Então, também como exemplo, a gente teve uma redução de 90% do consumo de água dessas torneiras, onde fizemos a medição com a convencional, sem o arejador, ele consumia 20 litros por minuto, e com o arejador passou a consumir 2 litros por minuto.
na medição que nós fizemos. Retrofit LED. O que nós fizemos nessa ação? Nós trocamos a iluminação de todos os restaurantes para LED. Para quem conhece, já visitou o restaurante Outback, já percebeu que no salão ele tem aquela iluminação, uma iluminação âmbar, né? Que é um pouco mais para dar aquela sensação de conforto. Então aqui nesse projeto a gente desenvolveu uma parceria com um fornecedor, onde as luminárias do salão a gente tem um Dual LED, são luminárias com 2 tipos de LED. Então a gente tem um sistema de Graphic Eye, que é um controlador digital, onde você consegue alterar a porcentagem dessa luminária. Então se você quer um pouco mais claro, vamos dizer assim, né, uma temperatura maior, você aumenta a porcentagem do LED branco, vamos dizer dessa forma. E se você quer um ambiente mais âmbar, mais de conforto, você aumenta a porcentagem do LED, vamos chamar de LED amarelo, com a temperatura menor, né? Então você tem 2 temperaturas, o branco e o amarelo. Então a gente instalou essas luminárias de Dual LED. Em tecnologia, a gente tem o trocador de calor. Esse trocador de calor do ar-condicionado é um sistema, basicamente é um sistema que aproveitamos o calor dispensado do ar-condicionado através de um trocador de calor para aquecer a água. Então, nada mais é que instalar um trocador de calor na linha de alta do condensador do ar-condicionado para aquecer a água de um reservatório, de um boiler. Então, circula essa água através de uma bomba de circulação e para aquecer essa água. Então a gente conseguiu diminuir o consumo de gás em média 26% do nosso boiler e com uma redução média de 9% no consumo de gás de um restaurante, que é um teste piloto, que tem um teste piloto em um restaurante. Então a gente conseguiu ter essa redução. Então teve um impacto aí de economia de gás. Em telemetria, a gente utiliza um software para a gestão de utilities, né, de energia, água e gás, em uma plataforma na internet que possibilita o monitoramento online de todos os restaurantes, e a gente consegue ativar alarmes que monitoram desvio de alto consumo, alguma irregularidade. Consigo acompanhamento de gráficos, relatórios, análise de coleta de dados, relatórios gerenciais, operacionais, né? E como exemplo, a gente teve alguns casos de eu ser sinalizado com consumo alto de água de uma unidade, e aí conseguimos identificar que era um problema de uma boia de água da entrada de um lavador de gases, que ela entrava, essa água, a boia travou, e a água entrava e saía pelo ladrão. E a gente não via esse vazamento, porque a água já estava sendo descartada pelo ladrão. E foi sinalizado com um alarme, a gente conseguiu, o técnico fez toda uma inspeção no restaurante, conseguiu identificar esse problema no lavador de gases. Então auxiliou e muito para a gente identificar o problema de imediato e fazer a correção. E recentemente, temos um projeto da unidade condensadora das câmaras com o inverter, em parceria com a Danfoss, onde eu vou detalhar um pouco mais, onde o conceito do inverter são compressores, os compressores inverter são aqueles que têm a capacidade de variar, né, a sua frequência de rotação de acordo com a carga térmica de refrigeração necessária para cada momento do dia. Então a gente evita, nesse caso, aquele liga e desliga dos compressores a todo momento, como ocorre nos compressores fixos, né? Qual foi a proposta desse projeto? A proposta principal era reduzir o consumo total de energia, otimizar a operação do restaurante e também buscar uma estabilidade da temperatura interna. No sistema anterior, que a gente tinha com compressores fixos,
tínhamos 4 equipamentos, 2 de congelados e 2 de resfriados. Depois mudamos para 2 unidades apenas, uma de congelados e uma de resfriados. Como foi essa execução? A execução foi feita em etapas, até mesmo para não prejudicar a operação do restaurante. Então, a gente fez primeiro a mudança na unidade de congelados e depois fizemos na unidade de resfriado. Então, instalamos sensores de temperatura, transdutores de pressão, controladores e válvulas de expansão eletrônica, para poder ajudar no nosso monitoramento. Medimos o consumo antes, com o sistema fixo, dos meses de agosto a dezembro de 2021, com uma média de 4 megawatts-hora mês. Medimos o consumo depois, com o sistema inverter, de março a junho de 2022, com uma média de 3,5 megawatts-hora mês. Como conclusão desse projeto, a unidade inverter de resfriado, ela já performou muito bem desde o início, com uma economia aí de 33%. Já a unidade inverter de congelados, ela iniciou sem ter uma economia, aí tivemos uma ação, trocamos o compressor dessa unidade condensadora de congelados, aí ela começou a performar bem, tendo uma redução aí de 14%, e na soma de resfriados e congelados, o sistema inverter está gerando uma economia aí de 12% comparado ao sistema fixo. Essas foram algumas ações, né, que eu separei para compartilhar com vocês, com foco em economia de energia, água e gás. Muito obrigado. Bem, obrigado, Edinaldo, por compartilhar também aí o case do Outback conosco. Agora nós chegamos no momento de discutir algumas perguntas, né, e tentar dar as respostas. Não sei se vamos ter tempo para abordar todas, né, uma vez que a gente se estendeu um pouquinho mais. E o nosso evento, ele obrigatoriamente ele não pode passar das 8 horas. Então a gente vai direcionar aqui algumas perguntas, as que eventualmente não tivermos tempo de abordar agora na sequência, vamos procurar responder por e-mail, né, para quem questionou a pergunta. E então, iniciando, deixa eu verificar aqui a lista. Primeira delas, ela é direcionada para o Summer. Foi falado que a capacidade variável é importante para o aumento da eficiência energética. Há algum programa para medir o impacto de como as mencionadas, né, na sua apresentação, relativo agora à instalação de equipamentos? Então, a gente não tem um indicador, né, de percentual de economia em cima de horas de capacitação ou de número de treinamentos, né? Mas é visível, né? A gente consegue sentir, né? Plantas que têm uma melhor capacidade técnica operacional, né? Sentir e medir que os resultados eles são melhores, né? Mas não existe um indicador específico, né? Como eu citei ali, diversos percentuais de redução, né? Atrelados diretamente à capacitação técnica profissional. Mas a gente sabe que é um item de extrema importância, né? E por isso a gente investe muito nesse tema. Então, mas respondendo objetivamente, né? Não existe uma forma de medir, pelo menos a gente não utiliza, né? Quando eu falo não existe dentro da companhia, né? Da BRF, a forma de medir esse resultado direto. Mas a gente tem ciência, né? Dos benefícios dessa capacitação. Por isso a gente investe demais nisso. Ok, obrigado.
uma outra pergunta que nós temos. Por que somente as instalações industriais são com amônia? Essa eu creio que seja direcionada para Edna. Bom, não são só as instalações industriais que são com amônia, existem supermercados também que têm amônia na sua casa de máquinas, né? Olhando aquele conceito de você confinar uma casa de máquinas e distribuir o frio com outro fluido. Então, sim, existe supermercado com amônia. Existe, também já houve um prédio de escritórios, se não me engano, em Belo Horizonte, que tinha a sua casa de máquinas com amônia. Acho que houve um retrofit, substituir o refrigerante, mas a preocupação é sempre com questões de vazamento, né? Questão da toxicidade, o odor forte. Então, existe uma tendência de se construir essas instalações longe de centros urbanos, né, para evitar essa questão de toxicidade. Além disso, algumas cidades têm exigências muito rígidas quanto a instalações com amônia. Isso muitas vezes inviabiliza o projeto. Então, respondendo, né, existem sim, são poucos, mas eu não creio que seja uma tendência a aumentar. Muito pelo contrário, supermercado e prédios comerciais vão continuar usando as opções. Agora, o CO2, tanto bombeado ou em sistema em cascata com um refrigerante halogenado, é possível também. Existem várias instalações de supermercado, assim como o transcrítico também. É uma outra possibilidade de usar um fluido natural. Acho que é isso. Ok, Edna, obrigado. Temos mais uma pergunta. Nas últimas décadas, percebemos um aumento progressivo nos alimentos processados e, consequentemente, aumento de etapas de processo, o que gera um maior consumo energético. Entendo que o aumento energético é diretamente proporcional às etapas de processos definidas. Existem pesquisas ou estudo para diminuir o alto grau de processamento dos alimentos? Isso não diminuiria o consumo energético da instalação? Então, aqui eu deixo aberto a quem quer responder. Alguém se habilita a responder? Estão ouvindo, Nilton? Daniel? Oi, sim, agora sim. Eu posso falar, assim, eu estou um tempo fora da indústria, mas eu poderia dizer que a indústria que eu já tive a oportunidade de participar com a indústria de alimentos, essa questão de tentativa de redução de processos energéticos é uma busca constante, né? Então, eu acho que talvez poderia especificar melhor que tipo de indústria, né? Eu acho que tem muitos mitos, às vezes, com relação a isso. Eu mesmo trabalhei um bom tempo no mercado de leite e eu costumo escutar muitas pessoas falar sobre leite longa-vida, que ele tem formol, que ele tem muito produto químico, né? E assim, é uma inverdade, porque basicamente o que você tem ali é um tratamento térmico com uma ultrapasteurização, onde você elimina basicamente qualquer micro-organismo que possa consumir o leite e deteriorar ele, e você invasa isso num ambiente totalmente asséptico. Então, acho que talvez seria uma questão mais de especificar qual indústria e a gente entender
melhor essa pergunta. Ok, obrigado. Uma última pergunta que nós temos é: no item redução de custos de manutenção, poderiam detalhar melhor? O que percebemos no mercado em geral é o uso de partes e peças de menor custo nas manutenções, às vezes comprometendo a eficiência e durabilidade da instalação. E algumas empresas aumentam a periodicidade de manutenções, práticas comuns, porém com alto risco para as instalações. Né? Essa aí é né, se algum palestrante quiser discutir. Talvez eu possa comentar, porque na verdade a pergunta não está totalmente clara, né? Mas a questão do custo de peças, eu acho que tem a ver com uma comparação com peças originais do fabricante do equipamento e com peças e garantidas pelo fabricante, né? E com peças de outras empresas que podem ser homologadas. Então, eu acho que tem a ver com isso, né? Acredito que a pergunta seja em relação a isso. Então, talvez a resposta seja, ainda mais olhando para o lado da Danfoss, né? Não creio que haja situações de peças fabricadas por terceiro. Mas as peças originais, elas sempre vão garantir uma vida útil maior, né? A tendência é essa. E no fim das contas, aquele gasto inicial que pareceu alto, ele se compensa pela durabilidade. Isso se foi a pergunta, né? Então... Ok, obrigado, Edna. Eu acho que realmente foi nesse sentido, né? Um exemplo que está presente no nosso dia a dia e fácil de ilustrar é, por exemplo, a substituição. Quando você usa uma luminária, uma lâmpada LED, nós sabemos que tem as de melhor qualidade em um custo normalmente mais alto e as de um custo bem mais acessível, né? Só que quando você substitui por uma dessas, normalmente custo bem baixo, a vida útil dela diminui drasticamente, você tem que trocar com muita frequência, né? E o mesmo, em maior ou menor grau, certamente também ocorre para as peças de reposição quando necessárias em sistemas comerciais e industriais. Tá? Obrigado. Temos aqui mais uma pergunta, deixa eu ver aqui. Daniel, sabemos que os investimentos em sistema de refrigeração em lojas comerciais passam dos 60% do investimento inicial. Você demonstrou nesse case um gasto de energia com a refrigeração de 28% e 11% em RIVAC contra 27% de iluminação. Pergunta, o quanto esses números refletem a realidade ou é só um case mesmo? Oi, pessoal. Na verdade é um case, mas é uma realidade de um estudo que foi feito, né, na Grã-Bretanha. E eu acho que depende muito, às vezes, de país para país, podemos dizer assim, né? Eu acho que a gente tem um ar-condicionado, possivelmente aqui, com um consumo muito superior a um consumo de ar-condicionado que você vai ter nesses países. Sistemas de aquecimento nesses países também são distintos, né? Utilização de bomba de calor também é uma realidade para eles, o que a gente aqui ainda não é. Sistema de iluminação pode também ter uma certa variação. Aqueles números refletem uma realidade para a Grã-Bretanha, o que para nós pode variar um pouco, mas eu não entendo que deva variar tanto assim, né? Custo também de 60% com relação ao investimento inicial para a refrigeração
também podem variar dependendo do tipo de sistema a ser instalado. Se você for, por exemplo, para um transcrítico, possivelmente isso vai ser muito maior, né? Também exige-se cuidados superiores também com o transcrítico, né? Pressões maiores no sistema e tudo mais. Não sei se foi claro. Obrigado, Daniel. E agora, pelo tempo, vamos fazer uma última pergunta. Eu pediria talvez só um pouquinho de brevidade na resposta, para a gente concluir o evento. A pergunta é direcionada para a Edna, e ela é: Edna, qual a sua opinião para o uso do propano em refrigeração industrial? O propano é um fluido explosivo inflamável R290, e os requisitos de segurança exigidos por uma instalação industrial com propano, eles são muito mais altos do que com amônia. É um refrigerante natural também, né? Podemos pensar nisso, mas acho que nesse momento no Brasil, instalação industrial com propano é um pouco mais distante. Imagina que com CO2 na indústria já são poucos os casos. Com CO2, então, nem pensar. Mas acredito que, na verdade, existem instalações de conforto. Existem instalações de conforto com baixa carga de propano e que estão funcionando a contento, com eficiência e eficácia. Mas a indústria, acho que ainda está um pouquinho difícil. Ok, obrigado, Edna. Bem, estamos chegando aqui ao final do evento. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui, a participação dos nossos palestrantes, né, da Danfoss, nossos convidados que expuseram os cases, né, e a gente espera que esse evento tenha sido de valia, né, para todos vocês. Só relembrando, né, para quem desejar, não esqueça de fazer o download do certificado de participação pelo ícone, né, que tem na parte inferior da ferramenta, e também de responder nossa pesquisa de satisfação. Tá? A sua opinião ela é muito importante para todos nós. E antes de nos despedirmos, a gente queria convidar todos vocês, né, para nos seguir em nossas redes sociais. Nós temos conta no Facebook, Instagram e LinkedIn, né? E também convidamos que se inscrevam em nosso canal YouTube, Danfoss Brasil, né? A gente tem bastante conteúdo, webinars gravados, cursos, treinamentos, lançamentos de produtos e outras novidades. Também a gente gostaria de pedir, né, que vocês acessem o nosso programa de webinars, e aí você tem duas formas de fazer. Pode escanear esse QR Code, que aparece aqui na tela, né, que vai direcionar ao nosso site com os programas de webinars, ou caso você prefira, você também pode acessar diretamente pelo browser, né, digitando webinar.danfoss.com.br. Faltou aqui no site o .br, tá? E ali vocês podem se inscrever gratuitamente, né, em todos eles, né, e ter detalhes. Mais uma vez, agradeço também o convite, né, para comandar esse evento, a participação de todos, né, e a gente espera vê-los novamente em um próximo evento da série Rethink Live Danfoss. Obrigado a todos e uma excelente noite.